Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Fractal Revisa e hoje nós vamos conversar sobre o estudo do verbo, que é o conteúdo para você que está fazendo o 9º ano. Se você pegar a sua lista de exercícios, logo na segunda página, você vai se deparar com essas duas manchetes. A primeira diz que Tyler James ameaça bloquear fãs. A segunda manchete diz que Tyler James critica comportamento. A primeira coisa que você precisa fazer quando está diante de uma questão dessas é pensar qual é o papel do verbo na produção de sentidos quando alguém resolve escrever qualquer tipo de texto. Quando nós observamos a diferença entre ameaça bloquear e critica, nós percebemos que os dois verbos eles têm valores sociais diferentes. Só você pensar comigo. Chegar diante de uma pessoa que eu gosto de dizer, olha, eu gosto de você, é a mesma coisa de dizer, eu curto você, eu amo você. Então, cada escolha dessas revela uma intenção e também tem um peso, tanto para quem fala quanto para quem escuta. Ou seja, ao se deparar com essas manchetes, eu preciso primeiro pensar em como essas palavras produzem sentido para quem está lendo. Quando eu leio Tyler James ameaça bloquear fãs, observe que o verbo ameaçar é um verbo que traz um tom de agressividade, que logo é amenizado pelo bloquear. Nós entendemos então que se trata provavelmente de uma rede social. Como você já leu os textos anteriores, você sabe que o Tyler James é aquele ator do Todo Mundo Odeia o Chris, que ficou muito chateado porque os brasileiros invadiram o Instagram dele, fazendo comentários referentes à série, sendo que Todo Mundo Odeia o Chris, nem uma série tão famosa em outros lugares do mundo, a não ser no Brasil. Então eu olho para esse verbo que é ameaça e eu observo que ele está acompanhado de outro verbo que é bloquear. Ou seja, nós temos uma locução verbal. E eu vou fazer a seguinte pergunta: como esse verbo faz para produzir sentidos? Então a nossa estratégia é sempre recorrer a quem ameaça bloquear algo ou ameaça bloquear alguém. Essa é a pergunta que você sempre vai se fazer quando você estiver diante de uma questão, seja da lista, seja da prova. Então, suponhamos que a gente tenha a seguinte frase: eu odeio Pequi. Então, o verbo é odiar, certo? Então, quem odeia, odeia algo, odeia alguém. Então, nesse caso, nas duas orações, nas duas manchetes, a gente tem a mesma situação. Eu tenho quem faz a ação do verbo e eu tenho esse algo ou alguém sobre o qual o verbo desempenha sua ação, certo? Ou seja, nas duas manchetes, o sujeito ele vai ser exatamente o mesmo. Por que que vai ser o mesmo? Porque quem ameaça bloquear e quem critica é o nosso querido Tyler James. Você pode colocar a letra S aí no seu caderno. Da mesma maneira, se o Tyler James é o sujeito, eu vou observar as palavras que estão após o verbo. Então, quem que o Tyler James ameaça bloquear? Então, ele ameaça bloquear os fãs. Quem é que o Tyler James critica? Ele critica o comportamento. Então, a gente vai chamar essas duas partes da oração de objeto. Claro que, como nós estamos diante de um verbo, nós precisamos pensar da seguinte maneira. Se eu dissesse, Tyler James critica, esse sentido seria o suficiente para você? Claro que não, você diria, Fred, Tyler James critica quem? Ele critica o quê? Eu precisaria de uma continuação para esse verbo. Quando o verbo não precisa de nada, ele por si só basta, nós o chamamos de verbo intransitivo. Olha só, eu vou dizer a seguinte frase então, Fred dormiu. Então, você não precisa saber se o Fred dormiu de pijama, se ele dormiu com um edredom, se ele dormiu no chão, na sala, no quarto. Fred dormiu, o verbo dormir é o suficiente para que o sentido seja produzido. Claro que se você for uma pessoa curiosa, você vai querer saber mais detalhes, mas o verbo por si só é o suficiente. Agora, quando eu olho, Tyler James critica, eu preciso de mais, eu preciso saber o que foi criticado para que o sentido se realize. E quando eu falo Tyler James ameaça bloquear, eu também quero saber quem foi que ele ameaçou bloquear, hein? Ou seja, esses verbos, eles não são verbos intransitivos. Eles vão ser chamados de verbos transitivos. Porque eles precisam de algo, eles precisam desse complemento. Ou seja, eles precisam de algo e de alguém
para que a produção de sentido seja eficaz, seja efetiva, para que quem leia o jornal consiga entender do que se trata. Paramos por aqui? Não, porque ainda temos mais uma classificação para realizar ao observar essas duas manchetes, que é a seguinte: entre o verbo e o objeto, existe alguma palavrinha que precisa aparecer para o verbo fazer sentido? De uma maneira bem técnica. Esses verbos, a locução ameaça, bloquear e critica, precisam de uma preposição. A preposição é aquela palavra que aparece para auxiliar o verbo. Exemplo, eu preciso férias. Ó, vou falar de novo. Eu preciso férias. O que está faltando? Quem precisa de algo. Olha só o de aparecendo. Então, na verdade, a oração seria eu preciso de férias. Percebeu? Quando eu olho aqui para Tyler James critica comportamento, será que está faltando alguma coisa aqui? Tyler James critica de comportamento? Não, né? Então, isso significa que esse verbo, além dele ser transitivo, ele é um verbo transitivo direto. Ele consegue se relacionar com o complemento diretamente, sem nenhum problema, sem nenhuma pedrinha no caminho. O que seria diferente se a gente tivesse uma preposição? Aí nós o chamaríamos de verbo transitivo indireto. Por quê? Porque haveria uma palavra separando o verbo do seu objeto. Agora, nessa parte final, é bem mais fácil de classificar. Por quê? Porque se o verbo é transitivo direto, automaticamente o meu objeto também será um objeto direto. O que isso significa? Que se o meu verbo fosse verbo transitivo indireto, e eu colocaria a letra I, aqui a gente também colocaria a letra I, objeto indireto. Ou seja, a partir dessas exposições, nós conseguimos responder 3 perguntas da lista e você também entende que o verbo ele tem um papel, um poder social, tanto para quem fala, quanto para quem escuta ou para quem lê qualquer tipo de texto. Quando a gente para fazer as classificações, quando a gente para pensar na transitividade, é um exercício simples de compreender se o verbo basta por si só, então ele é um verbo intransitivo, ou se ele precisa de mais algo para que tudo fique bem. Dessa maneira, nós chegamos ao final do nosso vídeo para pensar o seguinte: quando você está escrevendo uma redação e o corretor vai lá e puxa uma setinha na sua folha e escreve. Como assim? Quem? De que maneira? Por quê? O corretor está sinalizando que, às vezes, tem algum verbo no seu texto que precisa de um complemento e você acabou se esquecendo de colocar essas informações. Bons estudos para você, espero que você consiga fazer toda a lista.